E pacientes com esclerose lateral amiotrófica, enfrentam dificuldades para manter tratamento em Alagoas. Um levantamento mostra que cerca de 60 alagoanos já foram diagnosticados com a doença. E em busca de melhores condições, a família de mais um paciente realiza uma campanha para custear tratamento em São Paulo. Lutar contra um inimigo que não se conhece. Essa é a sensação de quem vive com ela, a esclerose lateral amiotrófica. A doença degenerativa que provoca atrofia muscular e compromete toda a capacidade motora do paciente ainda não tem causa específica, segundo a medicina. Dados subnotificados mostram que pelo menos 60 alagoanos já foram acometidos, 15 mil em todo o Brasil. De acordo com este especialista, a medicação usada para minimizar os efeitos da ELA é caro e ineficaz. Além disso, a pessoa precisa ter uma espécie de internamento domiciliar. É uma doença que ela é tão pouco conhecida ainda que mesmo que a pessoa tenha a assistência ideal, o resultado ainda é muito precário. Mas a gente deve sempre manter a esperança porque é uma doença que atinge muito os países desenvolvidos e as pesquisas nesse país estão avançando cada vez mais. Um dos casos de grande repercussão aqui no estado é o do médico cardiologista Emerson Casado Gama, de 50 anos. Ele descobriu que tinha esclerose quando se preparava para um triatlon em 2012. Esportista desde a adolescência, ele estranhou uma dor na perna direita durante os treinamentos. Foi quando procurou ajuda. O diagnóstico do Dr. Emerson Casado veio há exatos 5 anos. Na época, ele tinha apenas 45 anos de idade. A rotina hoje da casa é de home care. Tem vários profissionais, inclusive atuando de forma multidisciplinar, para dar todo o apoio que ele precisa. Mas o mais interessante no caso do Dr. Emerson é que a capacidade cognitiva permanece perfeitamente preservada e ele consegue se comunicar através deste software. E eu vou perguntar agora para ele, Dr. Emerson, o que representou para o senhor receber esse diagnóstico? Eu fiquei sem chão, minhas carnes doíam muito e eu pensei em tudo que vivi e queria viver. Pensei em minha família, mas eu tinha aprendido com meus pacientes a ter fé e coragem para não temer a morte e resolvi enfrentar a doença e viver cada dia como único. Um caso recente e de destaque em Maceió é o do jornalista Marcelino Freitas Neto. Ele tem 39 anos e descobriu a ELA em julho do ano passado. A notícia ganhou as redes sociais e a família está realizando uma campanha para custear parte do tratamento. No último sábado, Marcelino visitou o Dr. Emerson para entender um pouco mais sobre a doença. Vi o Marcelino aqui em casa no sábado e foi um encontro muito emocionante, pois ele é um jovem jornalista e com uma genética privilegiada, pois seu pai foi o ícone do jornalismo e um combatente de esquerda contra a ditadura militar. Freitas Neto Marcelino foi recentemente confirmado como mais um caso de esclerose lateral amiotrófica, mas seus sintomas começaram há meses. Isto demonstra duas coisas importantes. Primeira, o quanto a doença é difícil de ter o seu diagnóstico feito de forma rápida e precisa, e isso se deve à falta de mais conhecimento por parte dos médicos, incluindo neurologistas, e a falta de centros especializados em doenças raras. E a segunda coisa importante é o completo desmantelamento do setor público de saúde em todas as esferas para atender os pacientes que buscam ajuda no Sistema Único de Saúde com uma patologia rara. Segundo este especialista, a ELA existe desde o século XIX, mas pouco conhecida, estudada. Acometia principalmente os idosos a partir dos 60 anos de idade. Atualmente, casos como o de Dr. Emerson e Marcelino revelam que a ocorrência da ELA é cada vez mais comum em pessoas jovens. Ele diz ainda que o SUS já disponibiliza atendimento aos pacientes, mas reconhece que é necessário investimento em pesquisas para que os tratamentos sejam mais eficazes e proporcionem a cura. Apesar de toda a precariedade do atendimento pelo SUS, o grande problema realmente é que o desenvolvimento da tecnologia médica ainda está muito aquém do necessário para enfrentar essa doença. Para ajudar no tratamento de Marcelino Freitas Neto, você pode doar qualquer quantia nesta conta que aparece aí no vídeo, Banco do Brasil, agência 0007, dígito 8, conta corrente 12359, dígito 5. A conta é da irmã de Marcelino, Glória Adélia. Vamos ajudar, gente.
Representantes do movimento de população de rua se reúnem com promotores de justiça e cobram investigações dos casos de homicídio de moradores de rua em 2017. O movimento afirma que dos 28 casos confirmados pela segurança pública, não existe nenhum inquérito instaurado. Em 2017, segundo o Movimento Nacional da População de Rua em Alagoas, foram registrados cerca de 30 casos de homicídios, tendo como vítimas pessoas em situação de rua. Isso trabalhando com números oficiais da segurança pública. Outros 10 casos de vítimas não identificadas também estariam na relação do grupo, totalizando 40 registros. O movimento cobra mais segurança e afirma que as mortes não estão sendo investigadas como deveriam. Dos 28 casos que a gente temos de registrado, até também pela Secretaria de Segurança Pública, não tem nenhum inquérito. São cidadãos que, dentro da lei da Constituição Federal, garante-se o direito dessas pessoas como cidadão. E está lá na lei de 88 da Constituição, que eles têm direito à vida, à saúde, a esporte, a lazer, mas aqui é muito difícil de se encontrar. O grupo provocou o Ministério Público Estadual, solicitando o acompanhamento dos inquéritos. O órgão formou uma comissão com 3 procuradores para tentar dar uma resposta mais rápida e já acionou a Polícia Civil pedindo informações. A própria comissão nos passou um documento onde informa que são 28, dos quais 6 são pessoas nem identificadas. E aí é que está a questão, não sei se essas pessoas não identificavam eram homossexuais ou não. Mas nós já de posse dessa relação, já estamos convocando hoje ainda o delegado, coordenador da Delegacia Geral de Homicídios, onde nós vamos discutir caso a caso e tentar o mais rápido possível dar uma resposta à sociedade com os esclarecimentos ou dizendo da posição de cada uma dessas peças. O procurador que preside a comissão lembra da dificuldade em se chegar ao total esclarecimento dos casos de homicídios em Alagoas. E isso não fica restrito às vítimas em situação de rua. Só para se ter uma ideia, até novembro do ano passado foram registrados 1.750 assassinatos. Em uma média por mês, foram 145 homicídios. O problema é que apenas de 15 a 18 homicídios são julgados a cada mês. Ou seja, demanda e falta de estrutura acabam agravando a demora por respostas e punições. Nós vamos os últimos níveis de nossas forças para tentar resolver o problema da sociedade. Enquanto não se resolve esse problema de aumentar varas, delegacias, essa coisa toda, nós temos que lutar com o que temos. Além de acompanhar mais de perto as investigações das mortes de pessoas em situação de rua, o MPE deve reforçar a atuação para garantir o funcionamento de políticas públicas na área. É uma, digamos assim, uma reivindicação muito mais ampla. Nós sabemos que esses serviços já existem, como, por exemplo, consultório de rua, nós temos abordagem de rua, mas esses serviços não estão atendendo às necessidades dessa população. O pedido do Movimento Nacional da População de Rua em Alagoas no acompanhamento além dos registros de morte, segundo o coordenador, que já viveu de perto a triste realidade das ruas, é justificado de forma simples. Nada mais do que eles têm por direito. A gente quer serviços públicos concretos que garantam os nossos direitos. Estão certíssimos. Os boletos para o pagamento do IPVA 2018 em cota única, com 10% de desconto, já podem ser emitidos. A emissão deve ser feita no site da Secretaria da Fazenda. A medida vale para os donos de veículos com qualquer final de placa. Essa possibilidade de redução de imposto vale até fevereiro. Os contribuintes que têm placas com finais 1 e 2 e quiserem fazer o parcelamento também têm o prazo da primeira parcela até o dia 28 do mês que vem. Para os demais casos, é bom dar uma olhadinha no calendário que foi publicado no Diário Oficial do dia 20 de dezembro do ano passado. Em instantes, o número de audiências de custódia aumenta quase 77% em Maceió. Sobre o assunto, uma entrevista aqui no estúdio. Voltamos já.